A CNA participou do Fórum Mundial dos Produtores de Café. O evento, que foi realizado em Medellín, na Colômbia, reuniu as principais entidades do setor, além de especialistas para debater a sustentabilidade econômica da atividade. E para destacar os resultados desse importante encontro, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Maciel Silva. Bom dia, Maciel. Bom dia, Marcelo. Então, quais foram os principais temas debatidos durante o evento? Então, Marcelo, foi debatida a sustentabilidade econômica. Tem uma preocupação mundial com essa evolução do café, principalmente em relação ao que tem ocorrido com os preços nos últimos anos, é uma preocupação com o futuro. Então, essa sustentabilidade econômica, além dos indicadores, ela tem que envolver também as novas gerações da cafeicultura. Então, tem essa preocupação com a sucessão familiar e com as alterações climáticas, com as mudanças climáticas que têm ocorrido e que as regiões produtoras têm sentido o mundo afora. Então, o evento buscou trazer especialistas do setor cafeeiro, seja da África, Ásia ou da América do Sul, aqui, América Central e Caribe, para levar os diferentes pontos de vista do que tem ocorrido, do que eles têm executado em relação a esses temas em suas regiões. Foi discutido também, alguns painelistas trouxeram umas visões mais gerais em relação a esses temas, que foi o economista Jeffrey Sachs, que falou em relação ao panorama econômico como um todo, a relação do café com a saúde, com a alimentação como um todo. O Bill Clinton falou das atividades que têm sido executadas pela Fundação Clinton em relação ao meio ambiente e a visão que ele tem do papel do café em relação à manutenção da estabilidade mundial e da democracia como um todo. Uma visão mais geral. Agora, no segundo dia do encontro, foram formadas as mesas de trabalho. Quais foram, então, os temas debatidos nessas mesas? Então, essas mesas buscou, em relação a esses temas principais, focar e envolver os participantes como todos, além dos painelistas. Então, ela trabalhou produção e produtividade, volatilidade de preços, mudanças climáticas, dentre outros fatores. Pegou, reunir esses participantes, alocar em grupos e discutir isoladamente para se ter encaminhamentos, para você ter como realizar e como resolver esses problemas a níveis globais, a nível global. Agora, Marcel, quais as soluções propostas pelos grupos? Então, para produção e produtividade, Marcelo, foi proposto uma maior transferência de tecnologia, buscar unir mais a academia e a extensão rural para levar informações para os produtores. Em relação às mudanças climáticas, preocupou-se muito no desenvolvimento científico, porque com as alterações climáticas, as variedades atuais podem ficar defasadas, que elas não estão adaptadas para essas novas condições de clima, então a pesquisa vai ter que evoluir numa velocidade maior para adequar esses novos padrões climáticos. Em relação à volatilidade de preço, o grupo discutiu muito em relação à presença da OIC. Então, a OIC vai ter que estar mais atuante para estar controlando e, de certa forma, estudando como está sendo os custos de produção e os preços praticados nos mercados domésticos, para que essa atividade seja, de fato, sustentada em longo prazo. Em relação à sucessão familiar, discutiu-se muito como envolver as novas gerações. Então, esse envolvimento, as soluções propostas foi uma educação mais próxima, envolvendo a cafeicultura, inserindo a cafeicultura nessas novas gerações, para que elas possam entender a importância dessa atividade para a economia desses países onde ela está inserida. Agora, no evento foi, então, elaborada uma declaração final. Quais foram os encaminhamentos do fórum? Então, Marcelo, essa declaração final, ela basicamente desenvolveu um plano de ação que deve ser executado, e esse plano de ação é colocar em prática todas essas ações propostas pelos grupos de trabalho. Então, esse plano de ação ele vai ter uma comissão, que ele vai ter 2 participantes da América do Sul, 2 da América Central e Caribe, 2 da Ásia e 2 da África, além de agentes da indústria. Então, buscou agregar toda a cadeia produtiva para colocar em prática o que foi proposto como solução para os principais problemas da cafeicultura mundial. E ele vai ser controlado ao longo do tempo e será apresentado como está sendo desenvolvido na próxima reunião da OIC, que vai ocorrer em maio de 2018.
Agora, durante o fórum foram realizadas visitas a fazendas produtoras de café. Agora, qual a sua visão, então, em relação ao sistema produtivo praticado nessas propriedades e na Colômbia como um todo? Essas propriedades, a visita foi dividida em duas etapas. A primeira foi no CNCafé, que é um centro de pesquisa da Federação dos Cafeicultores da Colômbia, que deixou claro que eles têm trabalhado intensamente na pesquisa e foi uma prioridade que a federação deu, e isso ocorreu há 75 anos atrás. Então, a Colômbia enfrentou nos últimos anos problemas gravíssimos com a ferrugem, e graças a esse melhoramento genético, a esse trabalho intenso com pesquisa, eles têm conseguido êxito em recuperar a produção do país. Então, essa primeira visita técnica, essa primeira fazenda, ela foi basicamente um dia de campo, que eles mostraram o que tem de tecnologia na Colômbia, e para nós brasileiros foi muito oportuno, que foi a oportunidade de trazer alguns conhecimentos, de ver algo diferente que está sendo executado, que talvez possa ser implementado aqui. E no segundo dia a visita foi numa propriedade, para a gente ver como que está sendo realizado de fato em loco essa atividade. Então a cafeicultura da Colômbia, ela tá localizada em áreas muito declivosas, demandando um aporte muito alto de mão de obra. Então, por mais que tenha um incremento tecnológico, essa produção ela vai ser limitada principalmente por área e por mão de obra. Então, essa preocupação com a sucessão familiar, ela de fato deve ser muito discutida internamente no país. É algo que nós temos que preocupar aqui também nas nossas regiões montanhosas. Tá certo, eu agradeço a participação, assessor técnico da CNA, Marcial Silva, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado.